Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez perguntamos de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste a esta edição do Jornal Foco do Brasil. Conte pra gente, comente, deixe a sua opinião, é muito importante. Participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Gratidão pela sua atenção e vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro, você viu, foi ao estado de Alagoas. Vimos que ele foi muito bem recebido. Sua chegada ao estado governado pelo filho de Renan Calheiros, o Renan Filho. A chegada com recepção por milhares de apoiadores brasileiros, mostrando que o governo Bolsonaro mantém a sua aceitação firme Brasil afora e também no Nordeste. Em Maceió, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia de entrega de 500 casas populares ali no bairro Benedito Bentes, em Maceió. De acordo com o Planalto, os investimentos beneficiarão cerca de 1.500 pessoas a um custo de 40 milhões de reais. Quem acompanhou a comitiva do presidente foi o político de Alagoas, presidente da Câmara dos Deputados, e um dos motivos, inclusive, de tanta repercussão aí do Renan Calheiros na CPI, raiva contra o governo, não é? Já que Arthur Lira é um adversário de Renan ali em Alagoas. Na vida pública, há aqueles que falam e há aqueles que fazem. Nós temos que saber diferenciar de governos que só falaram, a de governos que fazem, a de políticos que chegam em praça pública para só falar, a políticos que chegam em praça públicas que fazem. Na política, há aqueles que falam e que fazem. Os que falam muitas vezes parecem gigantes, mas são gigantes de pé de barro. Pois os que o sustentam é tão frágil e passageiro quanto a fala que pronunciam. Enquanto muitos falam, e falam, continue, senhor presidente, pronunciando o único verbo que o povo precisa e que a história acredita e respeita, que é fazer. E o senhor vem fazendo pelo estado de Alagoas, pelo Nordeste do Brasil, pelo Centro-Oeste, pelo Norte, pelo Sudeste e pelo Sul. As falas passam, por mais bombásticas, pois no fundo são apenas palavras. As ações são para sempre, por mais discretas, pois no fundo são verdades que o tempo não pode negar. E Arthur Lira acompanhou a comitiva de Bolsonaro, entre outros políticos regionais e lideranças do governo. Durante a cerimônia de entrega das chaves das casas populares, o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, disse que em 2020 o governo federal entregou 450 mil residências e que este ano outras 400 mil serão entregues. E depois das polêmicas da CPI da Covid-19, quem foi lembrado pelos presentes foi o senador de Alagoas, Renan Calheiros. Tanto Marinho quanto o presidente Bolsonaro cutucaram o relator da CPI. Somente quem anda no meio do povo sabe reconhecer o seu valor. Eu fico muito feliz quando estou no meio de vocês. Isso sempre pautou a minha vida de parlamentar. Obrigado, Alagoas, obrigado, Maceió, obrigado, meu Nordeste. Meu amigo Arthur Lira, velho colega de parlamento brasileiro, já fomos do mesmo partido, Partido Progressista. E hoje você está na Câmara pela graça de Deus. Realmente você tem sido excepcional naquilo que o Executivo lhe pede. E digo mais, Executivo e Legislativo não são dois poderes, não. É um poder só, porque um depende do outro, um nasceu para o outro. E graças a Deus, o Brasil hoje tem Arthur Lira na presidência daquela casa. Vocês gritaram muito Tarcísio aqui. Mas fique sabendo que ele está namorando com São Paulo. Pode ter certeza, o Tarcísio está se descobrindo para a política. É um tremendo gestor. É um homem com excelente formação moral, familiar e profissional.
nos dará ainda muitas alegrias em nosso Brasil. E eu que agradeço ao Tarcísio pelo trabalho que ele faz lá em nosso ministério. Meu amigo, prezado Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal. A Caixa lá atrás, com aquele ladrão de 9 dedos, dava prejuízo. Em nosso governo, com a liberdade que você tem, mais que lucro, ela traz benefícios para todos nós do Brasil. Dizer a vocês que não tem preço ser recebido com o carinho e o calor de vocês, como tem ocorrido em qualquer ponto do nosso Brasil. Não queremos fama, não queremos sucesso. Queremos apenas concluir o nosso mandato, deixando um legado de muito trabalho, de muito respeito a todos vocês. Todos nós aqui temos uma missão nessa terra. Eu agradeço a Deus pela minha segunda vida. E também a Ele, que pelas mãos da grande maioria de vocês, me botaram à frente do Executivo Federal. É difícil? Sabemos. Não vai ser fácil? Sabemos também. Porque sempre tem alguém, picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão hoje em dia. O recado que eu tenho para esse indivíduo: se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. E após as entregas aí das casas, o presidente Bolsonaro então se dirigiu ao complexo viário BR-104 e BR-316 para inaugurar um viaduto que pretende dar mais fluidez e segurança aos motoristas da região. E de acordo com a Confederação Nacional do Transporte, a BR-316, que liga os estados do norte ao nordeste do país, é a que apresenta maior número de vidas perdidas por acidentes em todo o país, gente. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, foram investidos 77,4 milhões na obra, por onde passam diariamente mais de 50 mil veículos. E de Maceió, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para o interior de Alagoas, onde acionou o dispositivo do quarto e último trecho do Canal do Sertão Alagoano. O local fica no município de São José da Tapera, tem 30 quilômetros de extensão o canal e vai abastecer com água do Rio São Francisco as casas de 113 mil pessoas que vivem na região. Nos últimos 2 anos, essa última etapa do empreendimento recebeu, gente, mais de 178 milhões de reais em investimentos federais. O voto impresso tem nome, né? Mãe é a deputada Bia Kiss, lá de Brasília. O pai é o Arthur Lima, falou a comissão no dia de ontem. Parabéns, Arthur. É um prazer estar do teu lado aqui. Amigos do Nordeste, realmente não tem preço estar no meio de vocês e ser recebido dessa forma. Confesso que não tenho palavras para demonstrar tamanha gratidão e satisfação. Muito obrigado a todos vocês. Deus me deu a segunda vida e vocês, pelas mãos deles, me deram esse mandato. Eu só quero servir a todos vocês. Pode ter certeza, vocês têm um presidente que está ao lado do povo. Povo esse a qual nós devemos lealdade absoluta. Estamos juntos para o que der e vier. Ninguém ousa a cor da nossa bandeira para tolher a nossa liberdade. Esta obra aqui no nosso estado de Alagoas é mais uma das tantas que, graças a Deus, estamos conseguindo concluir
ao longo do nosso mandato. Obras que pareciam infindáveis, mas com a equipe de ministros competente, como aqui o Rogério Marinho, no MDR, o nosso grande ministro do Rio Grande do Norte, estamos conseguindo fazer isso aí. Eu só peço a Deus uma coisa, que nos dê força, sabedoria e coragem para enfrentar os desafios e concluir o nosso mandato, de modo que possamos dizer lá na frente que fizemos o melhor de nós. Vocês merecem, vocês são realmente homens e mulheres que sofrem com a seca no Nordeste, mas isso aos poucos está sendo ficado para trás. Muito obrigado a todos vocês e até uma nova inauguração, se Deus quiser. E a cada visita que o presidente Bolsonaro faz, gente, é visível que os brasileiros têm grandes expectativas em relação ao trabalho dele e libera um apoio incondicional, respeito e carinho como poucos políticos da história do Brasil tiveram. Em um momento onde sabemos, é um momento extremamente difícil para qualquer país do mundo, não é diferente no Brasil. Temos muitos desafios, temos questões importantes que o povo sente na pele e sabe que diferenciar o que vem desse momento atual da história, da pandemia, e o que é realmente algo que poderia ter sido feito melhor pelo governo, de repente. Enfim, o povo compreende o presidente e acredita que ele não tem culpa em muitos problemas que hoje enfrentamos em um momento terrível da história humana, da humanidade, não é? Então tem essa compreensão a um presidente, a um político, como poucas vezes vimos na história. Da mesma forma, o carinho, o respeito, a admiração. Inclusive, pelo contrário, já vimos também muitos políticos sendo esculhachados pelo povo e que deixaram o Brasil perder o bonde em um dos melhores momentos da história nacional. Quer dizer, melhores momentos da história mundial, quando o mundo estava crescendo, quando não tinha guerra, quando o mundo não tinha pandemia, quando o Brasil poderia dar um salto histórico épico. O que vimos há pouco tempo, mergulharam o país na lama da corrupção e o trem passou e perdemos o trem, o bonde da história. E então também a corrupção em outros momentos, e o povo brasileiro com o que? Repulsa contra determinados políticos. E então temos essa pesquisa, Datafolha, agora, não é? Que aponta uma suposta vitória de Lula no segundo turno. Petistas e os comentaristas da mídia que torcem contra Bolsonaro foram além, falaram em vitória do petista já no primeiro turno. Isso é plausível? Demonstra uma realidade do momento? Vale lembrar que a Folha de São Paulo fez essa pesquisa em que repete resultados da eleição presidencial de 2018, quando pesquisa também por ali dava como certa a vitória de Haddad, candidato do PT, não é? Dessa vez, os números da pesquisa foram contestados por apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais e celebrados por opositores. Dessa vez, o Instituto dá uma vantagem de quase o dobro de votos ao petista, que já foi condenado, preso, com a ajudinha da justiça, agora aguarda de novo novos julgamentos, está aí se posicionando como candidato. Será que é essa a realidade? Curioso é perceber que, para esse momento, pesquisa não diz absolutamente nada. Ou diz? Se diz, apenas grita alto que o resultado apresentado é muito diferente da realidade que os fatos mostram, incluindo essa passagem de agora do presidente Bolsonaro por Alagoas. Os institutos de pesquisa, ao modo brasileiro, ainda resistem, até quando não se sabe, mas o Ibope já foi, e aquele convite dos outros candidatos que deveriam fazer o mesmo que Bolsonaro está fazendo. Tentar andar no meio do povo. A CPI da Covid-19, gente. A quinta-feira foi de depoimento do ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Burilli, que afirmou que propostas foram feitas a partir de agosto de 2020 para iniciar negociações de compra do imunizante pelo governo brasileiro, mas que só em março deste ano a empresa julgou ter condições jurídicas para efetivar o contrato, e da mesma forma o governo. Foi isso.
e é uma informação muito relevante e que o brasileiro precisa saber. Foi exatamente isso que respondeu Carlos Murilo, ex-presidente da Pfizer, ao ser indagado pelo senador Marcos Rogério. E repare também que a oposição só propaga a informação de que teríamos vacina da Pfizer ainda em 2020, conforme era a ideia inicial da empresa lá em agosto, mas que a vacina só foi aprovada no país de origem na metade de dezembro. Ou seja, seria impossível entregar vacinas da Pfizer no mesmo ano para o Brasil. São informações esclarecedoras que você vai ver agora, exigem sua atenção. Veja. Considerando que Vossa Senhoria declarou que a legislação brasileira necessitava de ajustes no final de novembro de 2020, quando a Pfizer verificou que havia segurança jurídica para a assinatura definitiva do contrato? Eu estou procurando aqui a data, entendo 10 de março. Esse foi o momento em que a Pfizer considerou que as condições legais do Brasil ofereciam segurança jurídica para contratar. É isso? A Pfizer e o Ministério da Saúde, sim. Antes disso, tanto a Pfizer quanto o Ministério não consideravam haver segurança jurídica para contratar. Confirmo. Vossa Senhoria pode confirmar a esta CPI em que momento foi possível avançar definitivamente nas negociações a par das condicionantes do governo brasileiro e das manifestações jurídicas pela assessoria jurídica do Ministério da Saúde, AGU e Controladoria Geral da União? Uma vez que as condições de segurança jurídica foram atingidas com o pronunciamento da medida do projeto de lei 14123 do 10 de março. Então, quem tenta afirmar que o Brasil deveria ter assinado antes disso, mente ao país. Eu fiz uma pergunta objetiva e muito clara. Quem diz que o governo poderia ter assinado antes, ou desconhece as condições jurídicas, ou mente ao país, porque a Pfizer está dizendo aqui que só pôde avançar quando a legislação mudou. Isso é verdade? Nós podemos assinar somente quando as condições foram dadas. Isso é importante deixar claro, porque há aqui uma tentativa de construir uma narrativa mentirosa. Esse Senado Federal teve um papel preponderante. Vossa Senhoria declinou aqui a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, que chamou para si essa mediação, teve participação, salvo engano, de outros senadores, aqui senador Randolph, e que possibilitou que o parlamento brasileiro aprovasse essa norma para que pudesse, então, permitir o governo assinar com a Pfizer. Vossa Senhoria disse que a proposta inicial previa a entrega de vacinas para o Brasil ainda de 2020. É isso? A proposta considerava um quantitativo de 1,5 milhão em 2020. Quando? A proposta era 2020. Nesse momento, tínhamos que cumprir outras condições, como a emissão de registro sanitário, e nesse momento também a condicionante se que a vacina, inclusive, ia ser exitosa. Então, a proposta sempre indicou 2020, assumindo-se que... Indago, Vossa Senhoria, em que momento a vacina da Pfizer foi aprovada pela FDA americana? Novembro de 2020. Essa é a data? Não tenho a data exata. Não seria 13 de dezembro de 2020? Dezembro de 2020. E a Pfizer está anunciando na CPI que pretendia entregar vacinas ao Brasil ainda em 2020. A oferta considerava isso, sim. A Pfizer pretendia... Senhor presidente, eu vou pedir que... Por favor, está garantido, está garantido. A Pfizer pretendia entregar vacina no Brasil em 2020, mas ela só teve a aprovação na FDA americana em 13 de dezembro de 2020. Pergunto, em que momento a Pfizer deu entrada na Anvisa para a aprovação da sua vacina, que é uma condicionante para a entrega no país? Não tenho a data exata, senhor senador, mas tem que ter sido depois da aprovação da FDA. Bom, então como Vossa Senhoria afirma a essa comissão e ao Brasil
que a Pfizer entregaria vacinas ao Brasil ainda em 2020. Se Vossa Senhoria afirma aqui que não havia sido aprovada na FDA americana e que não havia sequer pedido para aprovação da Pfizer na Anvisa brasileira. A proposta precisamente considerava caráter condicional da entrega em função às aprovações na FDA e no Brasil. Ele já deu essa informação. É que eu estou querendo confirmar aqui, relator, e é importante que Vossa Excelência procure, com bastante atenção, observar o que está sendo dito. Porque o que foi anunciado aqui é que seria entregue vacina em 2020, sem que ela tivesse sido aprovada ainda na FDA americana e sem que houvesse pedido de aprovação na Anvisa brasileira. Veja que Vossa Senhoria não está aqui na condição de acusada. Eu, muito respeitosamente, estou dirigindo a Vossa Senhoria e não em razão de qualquer outro ato. É porque há uma narrativa sendo construída nessa CPI que quer conduzir a opinião pública brasileira a entender que o governo brasileiro boicotou a chegada dessa vacina para os brasileiros. É só por essa razão que estou insistindo com Vossa Senhoria com relação a essa questão das datas. Então, fico aguardando a confirmação do momento exato em que essa vacina chegou. Já vou partir para o final, para a minha conclusão, senhor presidente. Apenas fazendo constar aqui que, reiterando, que nas primeiras tratativas o debate era sobre a vacina e sobre aspectos técnicos da vacina. Só no segundo momento é que partiu para o campo jurídico, legal. E nesse campo, a CGU, a AGU e a assessoria jurídica do Ministério da Saúde emitiram pareceres recomendando a não assinatura desse contrato em razão de cláusulas que no Brasil são consideradas cláusulas leoninas. E aí eu trago aqui apenas essas cláusulas e concluo, não faço mais perguntas. Primeiro, o que é uma cláusula leonina, para quem nos acompanha? Uma cláusula leonina é um dispositivo contratual estabelecido unilateralmente por uma das partes do contrato que prejudica os direitos da outra parte, normalmente valendo-se de uma situação de assimetria na negociação. No caso, a Pfizer é uma das poucas fornecedoras das vacinas e o Brasil precisava vacinar a sua população para superar a pandemia. 3 cláusulas jurídicas consideradas incompatíveis com a legislação brasileira. Imposição da farmacêutica. Que o Brasil dispusesse de valores em uma conta no exterior da Pfizer como garantia de pagamento, na chamada pré-compra. Que qualquer questão contratual fosse julgada em um tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, e que o Estado brasileiro assumisse a responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina. A legislação não permitia, até então, a assinatura do contrato com cláusulas impostas nessas condições. Foi por isso que o Senado Federal e o Congresso Brasileiro teve que aprovar uma legislação permitindo o governo assinar esse contrato com a Pfizer. Está aí, como não havia ainda a vacina propriamente, e muito menos a aprovação da Anvisa, e nem condições legais, sobretudo por questões referentes às cláusulas contratuais impostas pela fabricante à época, o contrato não foi efetivado, não é? Vindo a ser realizado somente neste ano, quando o Congresso Nacional aprovou uma lei que deu condições jurídicas para o governo brasileiro formalizar o contrato nas condições da Pfizer. E uma pergunta feita pelo senador gaúcho Carlos Heinz ao ex-presidente da Pfizer, uma pergunta que chama a atenção, e ele lembra que em governos anteriores, em grandes e pequenas negociações, a palavra propina era comum, muitas vezes presente, não é? E o senador questiona se isso ocorreu agora no governo Bolsonaro, nessas negociações com a Pfizer, com as dificuldades. Será que não surgiu a palavra propina até a compra agora de 200 milhões de doses da empresa? E um outro ponto importante que eu quero chamar a atenção, Vossa Excelência sabe, né? O Brasil hoje é o 4º país do mundo em número de vacinados, de pessoas vacinadas. Está na frente, inclusive, da Inglaterra. Desde a semana passada, cruzamos a dianteira da Inglaterra. Também isso é importante que se diga isso aqui. É China, Estados Unidos, Índia
e depois vem o Brasil, e o quinto vem a Inglaterra. Então, isso é importante, porque assim, o Brasil não está prevaricando e já comprou quase 600 milhões de doses, inclusive da vossa empresa, são 200 milhões de doses que foram adquiridas pelo governo brasileiro. Não sei quanto tempo Vossa Excelência está no Brasil, mas foi muito questionado por colegas senadoras, senadores aqui que falavam, em cima se havia bola, propina. Eu não sei se o senhor está ouvindo falar que no governo Bolsonaro essa prática não existe. O que nós ouvimos há algum tempo atrás, em outros governos, e eu estou 20 anos na Câmara, agora 2 anos no Senado, e Vossa Excelência já confirmou aqui várias vezes que não ouviu ninguém lhe fazer proposta em cima disso. Então, bem clara essa posição, que não houve, no caso, intenções nenhuma em cima de pedir alguma vantagem econômica por parte de algum funcionário de qualquer ministério. O senhor fez reunião no Ministério da Saúde, fez reunião no Ministério da Economia, fez reunião na SECOM, várias reuniões que Vossa Excelência fez, e também os membros da sua empresa que contataram o governo brasileiro. Só para confirmar, confirma o que eu estou lhe perguntando? Confirmo, nós não recebemos nenhuma solicitação de propina. E o senhor também sabe que o Brasil hoje é o 4º país do mundo em número de pessoas vacinadas. Eu não tenho conhecimento. Mas eu tenho, estou só lhe afirmando isso aqui, porque a Inglaterra, até a semana passada, vacinava mais que o Brasil, né? Então, hoje, nós vacinamos mais que a Inglaterra e seguiremos, né, até o fim para a nossa população. E também, né, algumas notícias da imprensa internacional dão conta do atraso. Eu recebi, por exemplo, da União Europeia, né, na União Europeia, a Organização Mundial da Saúde criticando, nos blocos da União Europeia, dos 27 países, apenas 3 haviam cumprido a meta. E as críticas são por atraso da AstraZeneca, Oxford, e também da própria Pfizer. Vossa Excelência confirma isso? Não posso confirmar, eu não tenho conhecimento disso. Essa empresa é uma das mais respeitáveis empresas do mundo. Eu sei. É uma das mais relevantes plantas industriais. O que Vossa Excelência está chamando a atenção, isso é uma coisa que traz claros prejuízos comerciais à empresa. Essa comissão não pode permitir isso. Eu só estou comentando, senhor presidente e senhor relator. Eu não estou desmerecendo a empresa. Não estou desmerecendo a empresa. O que eu estou falando é que nós não podemos comprar de qualquer jeito, e assim foi feito aqui no Brasil. O governo brasileiro é um governo responsável, diferente do que Vossas Excelências, muitos que me antecederam estão falando aqui dentro. O presidente Bolsonaro, diga o que disser, mas é um presidente sério, não tem esquema no seu governo. Vossas Excelências sabem que aqui não é um esquema de corrupção com o Banco do Brasil, com Caixa Federal, com BNDES, com Petrobras, com Fundo de Pensão, empreiteira, isso não existe. E da mesma forma aqui, que ele já confirmou, que não tentou ninguém, não falou com ninguém, não pediu para ninguém. Que ele pediu ajuda, inclusive, do senador Randolph, para que agilizasse o processo, e é legítima essa questão, um projeto que o próprio presidente do Senado fez, né, o projeto para acertar a legislação que nós precisamos. É nesse sentido, senhor Carlos Murilo, que é a nossa preocupação, tirar o aspecto político dessa questão que está vendo aqui, assassinando reputações. Nós temos uma verdadeira perseguição aqui de médicos que resolvem adotar um tratamento. Processos que o Ministério Público está movendo contra médicos, assassinando o direito do médico. Eu receito o que eu quiser, sou médico. Estou exemplificando, se fosse, senador Girão. Mas, infelizmente, não é o que ocorre no Brasil. Por quê? Por causa dessa demonização, que Vossa Excelência sabe, começou nos Estados Unidos com Trump, quando ele disse que combateria a ivermectina com cloroquina depois de um cientista francês, Didier Raoult. Cientista, não é qualquer pessoa. De outras autoridades, Prêmio Nobel de Medicina falando, não é qualquer pessoa, que diziam que combateriam. E sabe também o interesse da Big Pharma, onde a empresa de vocês está presente nesse processo. Ok? Legítimo, são negócios que existem. Agora, criminalizar um produtinho lá com 70 anos, que não tem mais patente, esse é o processo. E aqui, senhor Carlos Murilo, é o que nós estamos vendo nesta CPI. Tem esse interesse, tem essa direção. Interesses ideológicos que não poderiam existir, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, não poderiam existir,
E a ciência, o médico tem que ter o direito de receitar o que ele quiser. Não é aquilo que um ou outro pensa. Se eu sou de direita, penso de um jeito, se sou de esquerda, penso de outro jeito. Só estou falando isso para referendar nessa comissão. Nós podemos falar, temos direito de falar, cada um fala o que quiser. Eu estou falando o que eu quero e afirmo o que digo e comprovo o que falo. Pois é, a oposição e a torcida do contra aproveitando as informações que já eram de conhecimento público para fazer politicagem com a parte que a eles interessa. Parte da imprensa que trabalha contra o governo também chegou a dizer que o Brasil poderia ter 4,5 milhões de doses a mais do imunizante da Pfizer até aqui, se tivesse fechado o contrato no ano passado. Mas não citam que isso seria uma hipótese, não citam que existia propriamente a vacina, ou que não existia a vacina propriamente, que as cláusulas contratuais, a mudança da legislação que só aconteceu neste ano e que o próprio ex-presidente da Pfizer diz que só agora, em março, houve essa segurança jurídica para ambas as partes efetivarem o contrato, como de fato foi efetivado. 200 milhões de doses agora. A torcida do contra não cita que a Anvisa não tinha nem pedido de aprovação da vacina da Pfizer no último dia do ano de 2020. Não cita que agora o Brasil tem contrato para essas 200 milhões de doses, contrato aprovado, firmado, não é? E também a vacina aprovada pela Anvisa. Não cita que já recebemos 2,2 milhões de doses, não cita a dificuldade de armazenamento em baixíssimas temperaturas, não cita que outros países como a Itália tiveram e estão tendo problemas com atrasos relevantes na entrega pela Pfizer, e não cita que o Brasil hoje é o quarto país do mundo que mais vacinou em números absolutos. O único interesse é atacar o governo e, se possível, derrubar Bolsonaro. Ou alguém acha mesmo que a oposição se preocupa mesmo com vidas, depois de toda a roubalheira que realizaram neste país, depois de toda a corrupção que vimos nas últimas décadas, bilhões de reais desviados que poderiam estar salvando vidas, não só nessa pandemia, mas ao longo das últimas décadas? Agora, gente, o homem das polêmicas na CPI, o relator Renan Calheiros, quis comentar sobre a viagem do presidente Bolsonaro ao estado dele, estado de Calheiros, Alagoas, e deu confusão, porque foi tido como um comentário político no meio da CPI. O doutor Carlos Murilo, me parece que queria um intervalo de 5 minutos. Ou pode continuar? Presidente, antes, porém, eu queria só informar rapidamente que vejo na imprensa que o presidente da República embarcou em avião presidencial para Alagoas para inaugurar a obra já inaugurada. E para me atacar pessoal... Qual é a pertinência desse tipo de comentário, presidente? Me perdoe. Qual a pertinência da comissão? Dando a informação. Uma pessoa aqui que estão com a presidente, pessoa depondo. Eu estou dando a informação. Presidente, pelo amor de Deus. Repetindo. Presidente, eu quero dar uma informação à comissão. Por favor. Presidente, vejo na imprensa... relatoria, que é melhor. Vejo na imprensa e queria trazer essa informação. Qual é a pertinência... Vejo na imprensa que o presidente da República embarcou para Alagoas no avião... Qual é a pertinência? Pertinência é a aglomeração. Senador Radon, como você assume a presidência? Presidente, eu estou... Presidente, para uma comunicação à comissão rapidamente. Essa sua comunicação não tem pertinência nenhuma. Senador Ciro, esse não é o Ciro que eu conheço. Isso comprova. Esse não é o Ciro que eu conheço e admiro. Presidente, isso comprova a natureza política dessa CPI, infelizmente. Vamos suspender durante 5 minutos, senador relator. Gente, é muito blá 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 para tentar pegar o governo, pouco resultado, muita gente vivendo aí com salários de 30, 40 mil por mês, pagos com nosso dinheiro para pouco ou nada de resultado de fato, a não ser politicagem. Para os corruptos, grande parte solta, corruptos que inclusive circulam no Senado, na Câmara, enquanto outros talvez até não participaram diretamente da corrupção, mas praticaram corrupção contra o povo ao atender companheiros na hora de garantir que condenações fossem anuladas, na hora da justiça ser defendida. Não,
defenderam os condenados, os corruptos. Na hora de ouvir o povo, foram atender os interesses daqueles que deitaram e rolaram com o dinheiro público, conforme a Lava Jato demonstrou. E mais, hoje garantem uma perseguição absurda contra procuradores, contra promotores, contra juízes que lutaram para que a justiça fosse feita neste país, lutaram com muita paixão, por sinal. E esses são perseguidos hoje pela própria justiça, não é? E esses que perseguem a justiça são gente paga com o dinheiro dos impostos cobrados do povo brasileiro. Além da burocracia neste país, ainda temos que arcar com entraves dessa guerra política, da corrupção e do peso da máquina pública em nossas costas. E todos sabemos com clareza onde está o problema. A diferença é que o povo sabe e sofre com isso, carregando o problema nas costas, enquanto outros tanto sabem onde está o problema como fazem parte do próprio problema. Mas depois das declarações do presidente da Pfizer, o próprio presidente Jair Bolsonaro se pronunciou a respeito. Postou em suas redes sociais uma imagem de Renan Calheiros e a seguinte legenda: gerente-geral da Pfizer na América Latina bota ponto final na CPI do Renan. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter o registro da vacina Pfizer. Parabéns, Anvisa e ministro Eduardo Pazuello. O tempo de avaliação foi adequado, considerando o cenário da pandemia? Houve alguma dificuldade no processo? A Anvisa emitiu o registro permanente da vacina da Pfizer o 22 de fevereiro de 2021. Foi um dos primeiros países do mundo a ter o registro permanente. Não tivemos dificuldades no processo com a Anvisa. Alergia no Senado, gente. Um material publicitário enviado ao gabinete de senadores provocou reações alérgicas nos servidores que receberam o conteúdo. O caso foi revelado pelo senador Marcos Rogério em sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Segundo Rogério, uma assessora desenvolveu reação alérgica ao kit enviado por uma organização. Pelo menos 2 pessoas tiveram problemas ao ter contato com o conteúdo. Uma informação aos senadores: foi encaminhada uma encomenda aos gabinetes, ao que me parece é uma campanha de conscientização de maus tratos aos animais, e uma assessora teve contato com o objeto e desenvolveu uma reação alérgica, disse ele. O parlamentar alertou os colegas da casa. Me parece ser uma campanha legítima, apenas para que todos tenham o devido cuidado, completou ele. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, sugeriu que a Polícia Legislativa fosse acionada. A campanha publicitária do material teve ampla divulgação nas redes sociais. Na narrativa, um coelho é entrevistado como se estivesse gravando um documentário. Ele conta em detalhes a sua experiência como cobaia em testes de laboratório. A campanha tem o objetivo de chamar a atenção para a crueldade envolvida na realização dos testes em animais. E a campanha, a peça, enfim, o coelho talvez, deu alergia no Senado. Convidado para o programa do Ratinho do SBT, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, defendeu o presidente Jair Bolsonaro e recebeu o apoio de Ratinho. Ratinho quis a opinião do ministro sobre a existência de uma campanha das televisões contra o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, notícia ruim vende mais que a boa. E às vezes as pessoas pensam só no financeiro, nos cliques. Aí a gente vai para alguns países e liga a televisão e só vê notícia boa daqueles países. Aqui não. Procuram tudo de ruim no Brasil e tudo que tem de bom nos outros países. Sai o que tem de bom nos outros países na televisão e o que tem de ruim no nosso país também. Isso deixa as pessoas sem esperança, justificou. Ratinho então contou que pediu às emissoras da Rede Massa FM, que ele é proprietário, para falar bem do Brasil. Eu dei uma ordem nas minhas emissoras de rádio. Notícia boa para animar o povo. Eu fico impressionado com essa ponte do Acre, aquela ponte que encalhava caminhões, a ponte Brasil-Paraguai, tanta coisa acontecendo e isso não é mostrado na televisão. Eu quero abrir um quadro no meu programa todo dia, só com notícia boa, disse Ratinho.
Agora foi, gente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, instalou a comissão especial para analisar a PEC 135/2019, chamada de PEC do voto impresso auditável. A PEC é de autoria da deputada Bia Kicis e teve a sua constitucionalidade aprovada em dezembro de 2019 pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O texto prevê a inclusão de um artigo na Constituição Federal para que na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos seja obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas em urnas indevassáveis para fins de auditoria. E o deputado federal Alexandre Frota denunciou a também deputada federal Carla Zambelli à Corregedoria da Câmara dos Deputados, gente. De acordo com o deputado Frota, Zambelli teria invadido a sessão da CPI da Covid-19 de maneira arbitrariamente e agressiva, interrompendo os trabalhos para apoiar o depoimento do ex-secretário de Comunicações do governo, Fábio Van Garten. A denúncia foi feita por quebra de decoro parlamentar e afirma que os senadores acusam Zambelli de tentar intimidar os trabalhos da comissão. No texto, Frota também reclama sobre a presença da deputada na audiência, argumentando que ela não é senadora ou nem faz parte da comissão. Frota ainda chamou Zambelli de barraqueira. O detalhe é que no momento em que Zambelli esteve na sala da audiência, conversou com alguns senadores, naquele momento estava em um intervalo, a CPI estava paralisada em sua audiência. E depois de toda a coragem que Siqueira Júnior tem demonstrado em seu programa, alguém acha que ele passaria barato contra a torcida, em relação à torcida do contra? Agora tem um pedido, gente, de prisão contra Siqueira. O Ministério Público de São Paulo avalia um pedido de prisão preventiva contra Siqueira Júnior, apresentador do programa Alerta Nacional da Rede TV, pela prática do crime de homofobia em seu programa. O Ministério Público de São Paulo avalia um pedido de prisão contra Siqueira e o pedido tem essa função de investigar isso, colocar ele em prisão preventiva. Você consegue imaginar o Siqueira preso por esse motivo? A ação foi protocolada por um cidadão ativista LGBT e suplente de deputado. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil, gente. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.